Oi, você está na aula número 2 da maratona Casamento Mais Leve. Eu sou a Fernanda Paciência. E se você está aqui nesse vídeo é porque você já assistiu a aula 1. Se não assistiu, volta lá e assiste, porque o que a gente vai falar de hoje para amanhã tem que complementar. Então, você tem que ter assistido a aula 1. Ontem nós falamos muito sobre o seu autoconhecimento, sobre que você é a pessoa mais importante do seu casamento, que você tem que se conhecer em primeiro lugar, você tem que estar feliz em primeiro lugar. Fiz ali um exercício com vocês, que eu espero que você tenha anotado, que você tenha respondido aquelas perguntas, que você tenha realmente encontrado o que te motiva, o que te faz feliz, o que te faz sair da cama todos os dias, e que você tenha dado nomes a esses sentimentos. Hoje nós vamos ter uma aula muito mais direta, né? Muito mais direta para que você realmente comece a se situar dentro do seu casamento. Então, hoje nós vamos falar de quais são os inimigos do nosso casamento e como que nós vamos lidar com esses inimigos. Será que você conhece todos os inimigos do seu casamento? Ou será que você tem tratado como inimigo aquilo que não é inimigo do seu casamento? Então, hoje nós vamos falar sobre os inimigos do casamento e de como você vai aprender a identificá-los, como você vai se preparar e como você vai neutralizar, porque a ideia não é guerrear, a ideia não é você lutar, a ideia não é você se sentir cansada, a ideia não é você estar sobrecarregada, a ideia não é essa, a ideia é você neutralizar, estar plena, estar calma e confiante para que você realmente dê foco e dê luz ao que realmente importa dentro do seu casamento, dentro da sua família. Então, a ideia não é você sair por aí brigando por qualquer coisa, não. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, como de costume. Deixa eu me aumentar aqui para você conseguir me ver. Então, hoje nós estamos na aula 2 da nossa maratona do casamento mais leve, e eu gostaria muito, vou deixar os grupos do WhatsApp abertos, que você me mandasse lá o que você está achando, o que você aprendeu, o que virou uma chave para você, o que você não entendeu, o que de repente você olha assim e fala, não, é fácil para você, e para mim não é fácil. Eu quero que você compartilhe comigo os seus insights, as ideias que você está tendo, ou as suas dúvidas também, tá bom? Então, bora lá, bora para a aula, porque a ideia é que a aula seja curta, a ideia é que o conteúdo seja direto, que você coloque em prática rapidamente. A ideia não é ficar enrolando e enchendo linguiça aqui, porque nós sabemos que a nossa vida é corrida, né? Então, bora lá. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, né? Você está protegendo ou você está destruindo o seu casamento? Você consegue, responder essa pergunta para mim? Você sabe se você está protegendo, se você está criando um muro de proteção em volta do seu casamento, em volta da sua família, ou você, com as suas próprias mãos, está indo ali destruindo? Eu quero que você reflita nessa pergunta, porque nós mulheres, nós somos muito cheia de nós, né? Nós achamos que nós somos suficientes, que nós somos suficientes para resolver todos os problemas da nossa família, que nós somos suficientes, e os nossos maridos não, eles são os defeituosos, eles que têm os problemas, nós não. Nós somos boas, nós somos incríveis, e às vezes ao invés de nós estarmos protegendo o nosso casamento, nós estamos com a nossa própria mão destruindo ou colocando o nosso casamento em ruínas. E aí, o que eu quero, por isso que eu falei, né, o complemento da aula de ontem, que você vire os olhos para você, que você vire os olhos para saber o que em você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que avançar para criar um ambiente de proteção para o seu casamento. E eu não estou falando aqui que você é culpada, que seu marido é um santo, não é isso, né? Se você já me acompanha, se você está chegando por aqui agora nesse treinamento, se você está me conhecendo agora, vocês sabem que eu não tenho muito mimimi, porque assim, a gente pode se colocar no lugar de só reclama, só o outro tem defeito e eu sou perfeita, a gente pode se colocar nesse lugar. E aí você se prepara para viver essa vida aí de ciclo de reclamação, de não dar certo, ele não me valoriza. Ou você pode tomar as rédeas da sua vida, tomar as rédeas do seu casamento e realmente começar a fazer por onde. Então, aí é você que vai escolher, tá bom? E seja livre para fazer a sua escolha. Eu contei um pouco, tem um vídeo lá no meu perfil no Instagram que eu conto um pouco da minha história.
E, e eu conto que lá no início quando eu tomei uma decisão, né? Eu falei assim, eu vou resolver essa crise do meu casamento. Eu tomei, então, existe o dia da decisão, porque às vezes a gente só tá reclamando, a gente sabe que tá ruim, mas a gente não sabe o que fazer. A gente vai seguindo dicas da internet, eu vou falar dos inimigos do casamento hoje. A gente vai seguindo dicas da internet, conselhos de amiga, conselho de mãe, conselho de todos os lugares, e a gente vai vendo que a gente não tem saída. E talvez você está aqui, você está se vendo sem saída, porque você já foi fazendo todas essas coisas e não está conseguindo resolver. E aí, quando eu decidi que eu precisava fazer algo pelo meu casamento, e aí eu fui buscar ajuda religiosa, vocês sabem, eu sou cristã, e quando eu me converti, qual era o meu pensamento? Olha o tamanho do meu orgulho, o tamanho da minha prepotência e o tamanho da minha arrogância. Eu fui buscar e me converti porque eu precisava mudar meu marido. Então, minhas orações para Deus era: muda o meu marido, porque eu sou boa, eu sou perfeita, eu nunca cometi pecados grandes, eu nunca fiz isso ou aquilo. Então, às vezes, a gente se coloca nesse lugar de arrogante mesmo, de achar que em nós está tudo bem e só olhar o defeito do outro. Então, a gente tem que aprender a ter esse olhar de saber que sim, o outro tem defeitos? Tem. O outro tem pontos a melhorar? Tem. Mas você também tem, e eu também tenho, e a gente tem que ter esse olhar crítico para nós. Por isso que eu quero que você reflita nessa pergunta. O comportamento que você tem hoje está protegendo ou está destruindo o seu casamento? Porque você pode estar achando que está fazendo a coisa certa, você pode estar achando que aquele conselho, que uma amiga muito bem casada, na sua concepção, ou no que você vê, e te deu aquele conselho, para ela funciona tão bem, para você não funciona? Por que será, né? Então, comece a refletir em qual está sendo o seu comportamento hoje. E quais são os inimigos do casamento? Então, aqui eu coloquei alguns. A traição é inimiga do casamento? Às vezes, são inimigas do casamento? A sogra, será que a sogra é inimiga do casamento? Você acredita que a sogra é inimiga do casamento? Deixa eu mover aqui a minha telinha. O futebol que seu marido joga no final de semana, será que é inimigo do seu casamento? O dinheiro, vocês falam sobre dinheiro? Vocês têm uma conversa aberta sobre dinheiro? As brigas são inimigos do casamento, as mentiras são inimigas do casamento. Então, tem algumas coisas aqui que não são inimigas do casamento. E às vezes é contra elas que você está lutando, é contra elas que você está gastando a sua energia, é contra elas que você está se sentindo cansada, sobrecarregada, desesperada, não aguenta mais. Então a gente tem que mudar o foco, olhar o que realmente é inimigo e resolver e neutralizar diretamente no inimigo do que ficar com eventos adjacentes. Então, o futebol, será que é realmente seu inimigo? Será que você fica todos os domingos ou sábado no ouvido do seu marido? Ai, não vai jogar futebol porque você vai voltar tarde, bibibi, bobobó, aquela coisa toda no ouvido dele? Será que isso você está protegendo o seu casamento? Ou você está destruindo o seu casamento? A sua sogra é sua inimiga realmente? Você tem que lutar contra a sua sogra? Você está num ambiente de competição com a sua sogra? Então você tem que entender que sogra, é a mãe dele, e você é a esposa dele. Vocês não estão competindo. Vocês não estão competindo por um lugar na vida dele, que o lugar é o mesmo. Não é o mesmo. Ela é mãe. E você é esposa. E ela não é sua inimiga, e você não tem que, e você não deve lutar contra ela. Mas aí você deve estar pensando assim, nossa, Bruna, mas você não conhece minha sogra é intrometida, a minha sogra se mete na nossa vida, ela fala que às vezes dele é muito melhor do que eu, que ele devia ter casado com a outra lá, que ele não devia ter ficado comigo. Você vai eliminar a sua sogra da sua vida? Porque inimigo a gente elimina. Você vai eliminar a sogra da sua vida? Não. Então aprenda como identificar os problemas com ela, como você vai se preparar para lidar com ela e neutralizar o efeito negativo que o comportamento dela pode estar produzindo no seu casamento. Então, dentro da mentoria, a gente tem um módulo inteiro que fala só sobre sogra e um módulo inteiro que fala só sobre enteados. Porque são duas coisas que você não vai eliminar. Então, se é a sua realidade, como é a minha, de se casou com um homem que já tinha filhos, é uma realidade. Você já sabia,
Você não foi obrigada, você não foi enganada, então você tem que lidar com essa realidade. E lidar com a realidade não é você guerrear, porque aí você vai se sentir cansada, sobrecarregada, desesperada e tudo mais, e não vai resolver. Você vai estar gastando, você vai ver a sua energia indo pelo ralo, e você não está resolvendo o problema na raiz. Então, comece a pensar aí quais são os inimigos do seu casamento. Será que você conhece todos? Ou será que tem coisas que você está lutando aí que nem inimigos são, você está gastando a sua energia no lugar errado? E de tanto guerrear, foi o que eu falei, de tanto você guerrear, você está cansada, você está desanimada, você está triste, você está desesperada, você está sem esperanças, você acha que nada mais vai dar certo, que você nasceu para levar essa vida assim mesmo, que todo mundo nasceu para ser feliz, menos você. E por isso que a aula de ontem é tão importante, porque você tem que olhar antes de qualquer coisa para você. Você tem que resolver essas questões com você. Nós somos seres únicos, nós somos um só. Então não adianta você falar assim, ah, mas eu não sou feliz no casamento, mas eu me realizo como mãe. Ah, mas eu não sou feliz no casamento, mas eu sou feliz profissionalmente. Não tem, né? Você não se corta no meio e fala assim, ah, eu vou trabalhar feliz porque meu lado profissional é feliz, mas o meu lado mulher não é feliz. Então não tem isso. Você tem que se resolver como um todo. E a partir do momento que você se resolver como um todo, você vai ver como as outras áreas da sua vida vão começar a avançar também. Você, de repente, vai começar a empreender, vai ter aquela promoção no trabalho que você tanto queria, porque você vai aprender a concentrar a sua energia no lugar certo para resolver o que você precisa resolver. Então, bora lá para a gente não se perder aqui. Então, quais são os inimigos do seu casamento? Quais são os inimigos que você conhece? Né? Então, às vezes você pode estar pensando aí, ah, o inimigo é o futebol, o inimigo é a sogra eu já dei spoiler que não é, né? O inimigo são os filhos do casamento, já dei spoiler que também não é. Mas o inimigo é uma ex, pode ser uma inimiga? O temperamento forte de vocês dois pode ser um inimigo? Pode ser um inimigo. Então, comece a pensar quais são os inimigos que você conhece. E aí tem uma outra classe de inimigos, que são os que você acha que são seus inimigos, mas na verdade não são. E aí eu já dei duas respostas, né? Os enteados, a sogra, o futebol, eles não são seus inimigos. Então você está guerreando errado, você está guerreando, gastando energia com algo que você não vai resolver, não vai trazer solução, só vai te desgastar, só vai fazer de você aquela chata que fala sempre a mesma coisa, que nem você se aguenta quando você começa a reclamar e você espera que o outro queira estar do seu lado quando você está reclamando. Então, esses que você acha que são seus inimigos, mas não são, é a primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar. E tem aqueles inimigos do seu casamento que você nem imagina. Você consegue, de repente, tem algo que pode estar destruindo o seu casamento e você nem identificou ele como inimigo. Você nem prestou atenção que esse talvez possa ser seu inimigo. E esse é o seu maior inimigo. Esse é o seu maior inimigo e você achava que não. Então, você é o seu maior inimigo, porque é você que se coloca na posição de vítima, é você que fala assim, ah, eu não mereço mais do que isso, é você que fala assim, ah, mas ele não vai mudar mesmo, é você, é o seu inconsciente falando para você, ah, mas você não vai dar conta de fazer, você não vai dar conta de arrumar outro emprego, você não merece mais do que isso, ah, você merece mesmo ouvir o que você ouviu, você é seu maior inimigo. E você é seu maior inimigo também no sentido da sua arrogância, da sua prepotência de achar que você consegue resolver todas as coisas sozinhas, que você é autossuficiente, que você vai resolver o problema do seu marido, o problema da sogra, o problema da sua mãe, o problema dos filhos, porque você acha, ou a sociedade te falou que você é uma super mulher, que você dá conta de tudo, e a gente não dá conta de tudo, e está tudo bem se você não der conta de tudo. Então, se o seu, eu vou te fazer uma pergunta. Se seu filho está doente, tem uma febre aí de noite, e essa febre persiste, o que que você vai fazer? Você vai levar ele no médico, não vai? Ou você vai pegar uma dica, lá, falar assim, ah, vou dar um chá de boldo, depois eu dou um outro chá de outra coisa, e a febre só aumentando, e você vai ficar inventando umas coisas em casa para não levar no médico. Não, né? Você vai levar no médico. E, só que a gente não foi preparada assim para o casamento. A gente não foi preparada assim para resolver as nossas questões. E aí você está resolvendo com conselhos, com dicas da internet, e aí você está ouvindo conselho de amiga, conselho de mãe,
dica de internet, ai, como prender o seu marido, ai, como fazer a posição XYZ para apimentar o casamento. Você está seguindo essas dicas e não está buscando o apoio profissional necessário que você precisa. Você precisa de técnica e de estratégia. E por que que eu estou falando aqui? Eu vou até parar de compartilhar a tela para você me ver melhor. E por que que eu estou falando isso? Porque aqui vocês não estão vendo só uma mulher que estudou e estou despejando teoria, estou despejando coisas que eu li em livro. Vocês estão vendo aqui uma mulher que reconstruiu o casamento, que reconstruiu, que passou por todos esses inimigos, que passou por todas essas dificuldades, que eu tenho enteado, sim. Já tive problema com a minha sogra? Sim. Já tive problema com a minha mãe interferindo no meu relacionamento? Sim. Já me senti tão diminuída, achando que eu não merecia nada? Sim. Então, não é só um conjunto de teoria, mas é a experiência, o que foi aplicado e de como eu ressurgi de mim mesma. Porque às vezes a gente vai se acostumando tanto com a vida ruim, que você acha que é só aquela vida que existe. É ruim mesmo e você não tem força para mudar. Então, eu não sei qual que é a sua realidade, de repente você vai falar, mas eu dependo financeiramente do meu marido, eu não posso me posicionar. Pode sim. E a dependência financeira do marido não é errado. Se você depende financeiramente do seu marido, não é errado. Desde que seja uma escolha sua. Ah, é uma escolha minha. Eu tenho total potencial para empreender, para trabalhar, para me recolocar no mercado, para fazer tantas outras coisas, mas é uma escolha minha não ter uma renda, não trabalhar, é uma escolha minha, desde que seja uma escolha. Agora, se é uma imposição, se você está nesse lugar de dependente financeiramente do seu marido, mas você não quer estar nesse lugar, comece a mudar hoje, comece a construir uma carreira, construir um negócio, construir uma renda extra, não sei quais são os seus talentos, mas comece hoje, porque se você está nesse lugar, muitas vezes, muitas mulheres se submetem a situações dentro do casamento por questões estritamente financeiras, porque ela se coloca, preste atenção, ela se coloca na condição de eu não tenho ele que me sustenta, então eu tenho que fazer tudo para agradar porque ele é o provedor. E esse é um pensamento absolutamente errado. Você não tem que fazer tudo para agradar porque ele é o provedor. Então, se você está nessa condição, porque você está se sentindo obrigada nessa condição, não foi uma escolha, comece a construir uma saída diferente para o que você está vivendo. Comece a construir, só depende de você. Todas nós podemos começar do zero, todas nós podemos começar do zero em alguma situação. Né? Eu posso aqui contar diversas histórias de diversas mulheres que começaram, que construíram do zero e conseguiram levar suas famílias. Então, não coloque esse empecilho para você se manter subjugada dentro de um casamento por aspectos financeiros. Porque você vai ver, se você está, né, dependente financeiramente, não é o que você quer, você vai ver que quando você começar a trabalhar, ou empreender, ou enfim, fazer algo que dê uma renda extra, você vai ver como a sua autoestima vai mudar, porque você vai se sentir com valor. E muitas vezes você se sentir com valor está ligado à sua capacidade de gerar a sua própria renda. Mesmo que essa renda não seja relevante para a sua casa, não seja relevante para o sustento da sua família, mas ela é sua, é uma conquista. Lembra que as perguntas de ontem? Quais são as suas conquistas? Então, se essa é uma conquista que você tem que ir buscar, que você tem que conquistar, vá fazer vá em busca dessa conquista. Eu deixei aqui algumas anotações de algumas coisas que eu não queria deixar de falar. Deixa eu só voltar aqui. Outra coisa que você pode estar sendo o seu inimigo dentro do seu casamento. Quando nós somos muito ciumentas, sabe? Muito ciumenta e muito insegura, então você não consegue ser feliz, você não consegue ter a sua vida na sua plenitude se você vive na cabeça do outro. Onde será que ele está? Será que ele vai chegar? Será que ele está com alguém? Será que ele não está com alguém? Será que ele está fazendo alguma coisa? Pare com isso agora, né? Tome a rédea da sua vida e comece a viver a sua vida. Eu não estou dizendo que não é para você se preocupar, ou que de uma hora para outra isso vai sumir da sua cabeça, mas você não pode viver a vida do outro. E o fato de você estar ligando constantemente ou fuçando no celular dele não vai impedir
se ele quiser fazer alguma coisa, ele fazer. Então, você está gastando uma energia para algo que não vai trazer nenhuma solução. E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui com você sobre traição. Ah, mas eu mexo no celular dele porque se tiver alguma coisa, eu prefiro saber. Eu prefiro saber se está acontecendo alguma coisa. E aí eu quero te fazer uma pergunta assim, simples e clara. Se você descobrir hoje, se você descobrir hoje uma traição, o que que você vai fazer? Você está preparada? Você vai fazer o quê? Você vai confrontá-lo? Você vai se separar? Você vai fazer o quê? Ou você vai chorar, se humilhar e aí tentar ser uma esposa ainda melhor para que ele não procure outra? O que que você vai fazer? Então, nós temos que ter essa consciência, porque quando você começa a procurar alguma coisa, você tem que saber o que você vai fazer com o que você vai encontrar. E eu não estou falando aqui para você fazer vistas grossas, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que se preparar primeiro. Então, eu tenho muitas mulheres que, eu vou fuçar no celular e não sei o quê, e coloca aqueles aplicativos espião no celular do marido, tá. E aí, quando descobre, faz o quê? Não faz nada. Não faz nada, e é muito pior. É muito pior você descobrir, ele descobrir que você descobriu e você não fazer nada. Você está se colocando mais abaixo de sem valor ainda, porque ele sabe que você sabe e sabe que você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, você não vai tomar uma atitude, você não vai confrontá-lo, você não vai fazer nada. Sabe por que você não vai fazer nada? Porque você não está preparada para fazer. Você não está preparado, você não está com a sua autoestima preparada, você não está financeiramente preparada, você não está emocionalmente preparado, e aí você não vai fazer nada, você vai colocar ele para dormir no sofá por 2 dias, e depois você vai lá e vai falar para ele, vamos começar tudo de novo, eu vou te reconquistar, você vai fazer um jantar, ainda vai gastar dinheiro fazendo o jantar para ele, você vai comprar uma lingerie e você vai achar que isso vai resolver, e sabe o que, que você tá demonstrando com esse comportamento? Que você não tem valor nenhum, e é isso que ele vai ver em você, uma pessoa absolutamente sem valor. Então preste muita atenção antes de você pensar assim, eu quero descobrir, eu vou ficar ligando para ele. Esteja preparada, esteja preparada. E como que eu vou me preparar, Fernanda? Quem entrar na mentoria amanhã, que eu vou abrir a turma amanhã, vai levar de presente o Supera Existe Vida Após a Traição. Então, você tem que estar preparada. Não adianta você, eu estou muito desconfiada, eu tenho 99% de certeza. O que você vai fazer? Na hora que você tiver essa certeza, você vai fazer o quê? Então, você tem que estar preparada para a descoberta, se esse for o caso, e por depois. E também tem que estar preparado para ver se não é só uma neura da sua cabeça que você fantasiou. E eu já falei isso em outras lives, o nosso cérebro ele é condicionado para concordar com a gente. Porque discordar para o cérebro é cansativo, gasta energia. Então, se você acredita, se você é muito ciumenta e você acredita que seu marido está fazendo alguma coisa, o seu cérebro vai criar conexões para fazer com que essa história que você idealizou seja verdade. Então, ele vai trazer sinais, ele em tudo que você vê, ele vai trazer sinais para concordar com aquilo ali. Isso para tudo, tá? Não é só para a questão de ciúme, não. Para a questão, sabe para quem quer emagrecer? E aí fala assim, mas se eu comer só essa colherzinha de leite condensado aqui, isso aqui não engorda. Sabe o que seu cérebro vai fazer? Ele vai buscar todos os recursos, todas as referências, tudo que você tem, que você já viu em algum lugar, para dizer, não, realmente, só uma colherzinha de leite condensado não engorda. Por quê? O seu cérebro, ele não quer discordar de você, ele só quer concordar com você, em todos os aspectos. Então, no caso do ciúme, o seu cérebro, se você sente ciúme, tô sendo traída, quando ele sai do serviço, ele faz isso, ele faz aquilo, você cria a história, o seu cérebro só vai fortalecer essa história porque ele quer concordar com você. Tem um fio de cabelo aqui. Bom, era isso. Deixa eu ver se das minhas anotações, porque eu não quero que passe nada, porque eu quero que esses 3 dias aqui com você realmente valham a pena, que você olhe, que você consiga olhar para si mesma, que você consiga olhar para o seu relacionamento e consiga realmente trazer uma mudança de verdade no seu casamento. Das minhas anotações mais nada, então vamos voltar, que eu tenho mais um pouquinho aqui. Então, olhe para você, você pode estar sendo a inimiga do seu casamento, olhe para o seu comportamento, olhe se você não está sendo arrogante, prepotente, achando que você é a senhora dona da razão, a dona da perfeição, e só o seu marido tem defeito, ou se
você está tão insegura que você está vivendo a vida do seu marido, deixando de viver a sua, aí volta lá na aula de ontem, dá uma assistida de novo, e cuidado com os conselhos e dicas aleatórios que você pega de pessoas que não têm os mesmos valores que você, de pessoas que não passaram pelo que você passou, e ficam aí, ó, vomitando regras e dicas para você aplicar no seu casamento, e você está aplicando e não está resolvendo, está aplicando e não está resolvendo, porque se você está aqui é porque você já tentou muita coisa e não deu certo. Então, bora lá. Então, o que que você precisa? O que que você precisa para dar conta desses inimigos do seu casamento? O que que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Isso é um inimigo do meu casamento mesmo? Ou isso é uma fantasia que eu estou colocando como inimigo do meu casamento? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa identificar. Então, a gente já identificou hoje que a sogra não é inimiga do seu casamento. Os filhos do seu marido não são inimigos do seu casamento. Agora, as questões financeiras são. Questões financeiras são, as questões de intimidade são, o seu comportamento o comportamento do seu marido também é, se você acha que você pode resolver tudo da sua forma, sabe aquela pessoa que fala assim, tem orgulho de falar assim, eu não levo desaforo para casa, se vier na minha cabeça eu falo mesmo, né? Então, isso você pode estar sendo inimigo do seu casamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar onde está o problema do seu casamento, o que que está destruindo o seu casamento, inclusive olhar para você. E aí você vai se preparar, porque não adianta só eu identificar, não adianta eu saber que eu tenho um problema e eu não resolver, eu não me preparar para resolver. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Para quem dirige, espero que vocês dirijam, se não dirijam, dirigir é uma autonomia necessária para todo mundo, não só para mulher, não só para... É para todo mundo, que é uma necessidade. Então, acendeu uma luz do painel do seu carro lá. Você não sabe o que é aquela luz, acendeu a luz. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai identificar. Aonde que você identifica? No manual do carro. Vai lá pegar o manual do carro. Ah, essa luz tal, identifica que tem que colocar mais óleo. E aí você vai se preparar. Você tem que ir lá e colocar mais óleo para resolver. Ir lá no posto, pegar o óleo certo, não é qualquer óleo. Você tem que olhar no manual do seu carro, qual que é o óleo, e aí ir lá e trocar. Porque se você só identificar e não fizer nada, o que que vai acontecer? É ladeira abaixo. Se eu identifiquei, tem uma luz acesa no painel do meu carro, é do óleo, que está faltando óleo, e eu não faço nada, eu vou fundir o motor do carro. O carro simplesmente vai parar de funcionar. Por quê? Eu identifiquei e não fiz nada, eu não me preparei para resolver. E é assim no seu casamento. Talvez você está identificando que pode ser o seu temperamento forte, pode ser a sua insegurança, o seu excesso de ciúmes. Você colocou o seu marido num pedestal tão incrível que você tem que sentir ciúme, você tem que fazer tudo para agradar, você tem que fazer e quanto mais você faz, mais ele te espizinha, mais ele é grosseiro, mais ele é seco. E aí você não está fazendo nada para resolver. Você identificou, fala, agora eu sei, realmente o meu temperamento tem me atrapalhado, não só na minha relação, no meu casamento, até nas minhas relações profissionais. Tá, mas eu não faço nada. Se você não faz nada, a ruína é o destino. Então, você tem que identificar, você tem que se preparar, e aí aqui eu uso a palavra neutralizar. Por que neutralizar? Porque você não vai entrar em guerra com ninguém. Você não vai entrar num embate físico com ninguém. Você não vai bater de frente com ninguém, nem com nada. Você vai ter que aprender a neutralizar. Como que eu neutralizo, Fernanda? Como que eu neutralizo a minha sogra entrona? Com um sorriso, uma leveza. E aí você, com um sorriso, vocês não têm a noção do poder que tem você dar um sorriso quando a pessoa quer te afrontar, sabe? Quer fazer você sair da sua razão, para aquelas que são mais esquentadinhas, que falam o que vem na cabeça e você não fala nada e dá um sorriso. A pessoa se perde em querer te afrontar, ela se perde. Então, esse é só uma forma de neutralizar. Então, você tem que aprender a neutralizar. E aí, os problemas que forem mais profundos do casal, que for seu e dele, você vai eliminar todo esse ruído de fora, e aí tem aqueles problemas que são seu e dele, os problemas financeiros, de como vocês discutem as finanças, de como vocês trabalham isso em casa, é um problema seu e dele. O problema da educação das crianças, problema seu e dele. Vocês têm
fugiu a palavra agora, tem problemas de intimidade, tem um descompasso, problema seu e dele, vocês vão resolver. E aí sim é resolver. E aí sim é resolver com técnicas do diálogo que tem lá dentro da mentoria também. Então, você tem que aprender, identificar, se preparar, e a Siri quer falar aqui. Você tem que aprender a identificar, se preparar e neutralizar esses problemas. Na hora que você aprender a neutralizar, que você parar de entrar em guerras desnecessárias, que você parar de entrar em lutas desnecessárias, você vai ver que você vai começar a levar uma vida muito mais leve, que você não vai se sentir tão cansada, tão cobrada, tão sobrecarregada, tão estafada no final do dia, que você fala assim, nossa, parece que eu corri uma maratona. Você vai começar a trazer essa leveza primeiro para você. E aí, quando você começar a se tornar mais leve, quando você começar a se tornar mais plena, mais calma, com mais domínio próprio, controlando a situação e principalmente controlando as suas emoções, isso vai começar a refletir dentro da sua casa, refletir dentro da sua família. Ok? Deixa eu parar aqui. É isso. Aí eu queria ressaltar aqui com vocês, amanhã a gente vai ter mais uma aula que eu tenho muita expectativa que traga transformação para vocês, e amanhã eu vou abrir e vou falar como que vai entrar na mentoria. São pouquíssimas vagas, porque a mentoria não é um curso que você vai comprar, entra lá e vai assistir aula. Vai ter a parte gravada? Tem, mas tem um acompanhamento de 3 meses comigo, de você. A gente vai abrir o Zoom, eu vou ver você, você vai me ver e você vai falar assim, olha, eu fiz isso e funcionou assim, aconteceu isso, eu tô com essa situação, eu não consigo resolver, eu tô com essa situação com meu marido, ele fez isso, e a gente vai olhando assim cada caso e direcionando caso a caso. Por isso que não são muitas vagas, senão não tenho demanda, né, para atender todas vocês. Apesar de ser em grupo, mas no 1 a 1, assim, olhando e tratando cada situação. E o legal é que às vezes a situação de uma já ajuda a outra, e vocês vão trocar essas experiências e vocês vão ver o quão produtivo é. Então, amanhã tem aula, tem conteúdo, mas no final eu vou abrir a mentoria, vou abrir como vai funcionar e como vocês podem acessar, como vocês podem entrar, para que vocês aprendam a identificar quais são os inimigos do seu casamento, como que você vai se preparar, como que eu vou elevar minha autoestima, Fernanda, como que eu vou estar forte se esse mau dia chegar e eu tiver que tomar uma decisão. Você vai estar preparada, a gente vai ter um módulo inteiro que fala de autoestima, um módulo inteiro que fala sobre diálogo, de como você usa a técnica do diálogo para você resolver situações dentro do seu casamento. A gente vai passar por cada tema do casamento, os mais relevantes, finanças, intimidade, tem o bônus especial que fala da sogra, dos enteados, para que realmente você tenha ali uma biblioteca de situações que podem acontecer no seu casamento, você vai ter uma aula direcionada. E como é mentoria, mentoria não é estática. Ai, se eu começar a ter demanda de algum assunto, a gente vai lá, inclui o assunto também, e fora o acompanhamento por 3 meses no Zoom, uma vez por semana, em grupo, para a gente conversar, para a gente tirar ideias, e o meu WhatsApp também para alunas é aberto, durante 3 meses ali, tenho dúvida, fiz isso, fiz aquilo, e aí a gente vai conversando no WhatsApp também. Então, amanhã eu vou falar da mentoria, vou falar de como funciona, de como você entrar, e eu quero agradecer a sua atenção, agradecer o seu comprometimento, agradecer o comprometimento que você está tendo com a sua família. Eu estou muito comprometida em te ajudar. E eu espero que você também esteja comprometida de fazer a diferença, de que realmente você olhe assim e fale, não, meu casamento tem jeito, é possível eu mudar algumas situações, é possível eu viver um relacionamento calmo, um relacionamento feliz, porque paixão que é avassaladora, né? Paixão é avassaladora, por isso que ela dura pouco. Porque ninguém consegue viver no esquema de paixão o tempo todo, né? O coração não aguentaria. Mas o amor ele é calmo. O amor ele é tranquilo. A gente tem alguns momentos, quando eu falo de um casal que já está num casamento saudável, tem alguns momentos que vai ter picos de uma viagem, de alguma coisa, mas o ideal do casamento é que ele seja calmo, que ele seja tranquilo, e a rotina não é ruim. Porque se sua rotina é boa, se o seu casamento é bom, a rotina também é boa. E é bom que tenha essa calmaria. Agora, se você vive com o coração palpitando,
Se você não sabe, ele vai chegar, não vai chegar, hoje ele vai chegar e vai brigar, ou ele vai chegar e não vai falar, ou eu não tô aguentando mais a cara dele. Se você vive nesse rompante de emoções que você não sabe nem como lidar, não é isso. Já saiba que seu casamento não está saudável. E para amanhã vai ter avaliação do relacionamento, tá? Vou fazer umas perguntinhas, igual a gente fez ontem, sobre a autoestima, sobre você. A gente vai fazer sobre o seu casamento para você ver em que ponto que está o seu casamento. Então, muito obrigado e eu te espero na aula 3.